Hoje é dia 27 de setembro do ano 2018. É uma quinta-feira. Estamos perto de 18 horas. É hora de celebrar saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós temos uma formação médica. Por conta disso, nós atendemos doentes. E, em nossa especialidade, nos dedicamos aos sofredores crônicos de transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, músculos, vasos, tendões, articulações, nervos, raízes nervosas. E o binômio mais comum desse sofrimento decorre de deformidade e compressão de raízes nervosas ou de desgastes articulares, que vão causando, por efeito somatório, decorrente de vários traumatismos ou microtraumas, uma deformidade do eixo do corpo, do eixo vertebral ou do próprio eixo das pernas. Essas deformidades causam desgastes e esmagamentos das cartilagens e o paciente passa a sentir o sintoma dor. Esse sintoma dor tem duas fontes diferentes, principais. É uma dor articular, uma dor de sofrimento da articulação, por desgaste, por atrito, por ressecamento da graxa do líquido sinovial, que lubrifica as articulações e nutre a cartilagem articular. E dores devidas a compressões de raízes nervosas, as temíveis nevralgias. Para vocês entenderem o que é uma nevralgia, é a dor de dente. Só que às vezes a nevralgia dos dentes é por exposição do nervo. E na coluna, em geral, é por compressão da raiz nervosa, por compressão mecânica, física. Então, disso resultam uma multidão de sintomas. Dor de cabeça, enxaqueca, tonturas, enjoos, distúrbios auditivos, tipo surdez uniobilateral, diminuição da acuidade auditiva, zumbidos nos ouvidos, distúrbios visuais, como glaucoma, por exemplo, e dificuldade de acomodação visual ou de foco, pontadas no peito, simulando problema cardíaco, até falta de ar, pressão, inchaços, engrossamento das articulações das mãos, por exemplo, dormência, formigamentos, cãibras, zonas de anestesia nos braços, perda de força. E também notamos, com uma certa frequência, perda de memória, perda de raciocínio. E também sintomas referentes como o Alzheimer. Então vejam vocês, existe uma associação mais cultural do que anatômica, embora essa anatômica também é importante, entre idade e transtornos musculoesqueléticos. Será que nós temos que pagar tributo com dores e incapacidade conforme vamos avançando em nossa idade? Será isso natural?
Acreditamos que não. Acreditamos que o envelhecimento, muitas vezes, ele é mais fabricado do que acontecido. O envelhecimento não acontece por acaso, evidente. É claro que, com o avançar da idade, nossas células, nossos sistemas, todos os nossos tecidos, eles sofrem algum grau de envelhecimento. As células também nascem, envelhecem, morrem. Mas vejam vocês, hoje, nós não temos a mesma estrutura que tínhamos há um ano atrás. As nossas células estão sempre se renovando, se multiplicando, se transformando, sofrendo mutações. Entende? Então, nós participamos do caos universal, porque nesse universo nada é estático, estanque ou parado. Tudo está se movimentando. A todo momento, tudo está se movimentando. A Terra gira em torno de um eixo dela mesma. E ela faz uma translação em torno do planeta, em torno do astro chamado Sol, né? Do qual ela recebe calor e luz. Enfim, o universo está sempre em movimento. Então, se você é muito sedentário ou está muito parado, você está vivendo em contradição com as leis universais, com as leis naturais. Entende? Então vejam vocês, por que tanta dor, né? Eu diria que mais de 80% das dores deste planeta que estão ocorrendo hoje decorrem de transtornos ou doenças do sistema músculo-esquelético. E nós tratamos disso em nossa clínica. Vêm doentes de todos os lados, de todas as cidades do Brasil, ainda hoje. Atendi o telefonema de uma senhora desesperada da cidade de Ituiutaba, parece que é em Minas Gerais. Mas nós atendemos gente do Brasil inteiro. E no mundo inteiro, os transtornos músculo-esqueléticos, eles fazem sofredores crônicos. E não é só dor, como disse, tem uma multidão de outros sintomas. Mas, de uma forma ou de outra, esses doentes, eles são eternos buscadores de alívio dos seus males. E, principalmente, da sua própria incapacidade. Então, em nossa clínica, a nossa entrevista demora 1 hora, 60 minutos. Nós fazemos toda aquela anotação da queixa do paciente, da sua história clínica, toda a sua queixa. Quando ele deixou de falar alguma coisa, nós fazemos um complemento chamado interrogatório complementar, perguntando coisas importantes que ele deixou de relatar no seu passado, na sua própria doença, na sua evolução dessa doença, e também nos tratamentos anteriores a que já se submeteu e que resultados obteve, né? Que medicamentos tomou e está tomando ainda, né? Na busca desse alívio. Então vejam bem, a dor, ela é um sintoma muito subjetivo, né? A mesma dor é sentida de modo diferente por diferentes pessoas. A mesma dor é sentida diferente pela mesma pessoa, pelo mesmo doente, em momentos diferentes de sua vida. Entende?
Então, vejam vocês. Um dos grandes problemas que nos aflige, ele é inexorável na sua solução, ele não tem solução. É que nós estamos submetidos 24 horas por dia à ação da força da gravidade. A força da gravidade nos esmaga, nos comprime 24 horas por dia, para baixo. Então, o nosso esqueleto vai sofrendo com isso. Por isso, no decorrer da nossa vida, nós baixamos de altura. Nós tínhamos uma altura, depois essa altura vai diminuindo. E as pessoas culpam somente a idade. É quem vive mais, maltrata mais o seu esqueleto. E os efeitos são cumulativos. Eles são somatórios, Eles vão se somando, vão se acrescentando. E o paciente entra numa rota de piora do quadro clínico a cada dia. Isso dá muito desespero ao paciente, aos seus familiares. E é um grande desafio para o médico achar, de alguma forma, de que modo eu posso atender aos anseios desse sofredor, tentando melhorar as suas queixas, os seus males. Entenderam? Então vejam vocês. O médico é um cientista. Ele é formado à luz da ciência. E nós somos formados à luz da ciência médica. Então, quando alguém nos procura com uma queixa, com uma doença, a nossa competência é pelo raciocínio científico. Entenderam? Mas, vejam bem, nem todas as respostas existem no raciocínio científico. A ciência ainda fica devendo muito a muitas das nossas questões, das nossas dúvidas, das nossas perguntas ou das nossas queixas. Entenderam? Então, eu sempre repito que a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. E para os transtornos mentais, então, a psiquiatria é uma ciência de muito poucas possibilidades e quase nenhuma certeza. Então, os tratamentos psiquiátricos têm começo e meio, mas, em geral, não tem fim. Entendeu? Então, o raciocínio científico é óbvio que ele é muito importante. E a ciência médica salva muitas vidas com ciência médica, com raciocínio científico. Entenderam? Mas, vejam vocês, por isso que o médico dificilmente ele utiliza a palavra cura. Ele prefere substituir a cura por uma expressão chamada resultado satisfatório. Porque a cura é uma palavra curta, mas de grande responsabilidade. E para o médico dizer para um doente, você está curado, essa responsabilidade é muito grande. É muito grande. Então o médico prefere lidar com uma situação mais confortável, que é o resultado satisfatório. Da mesma forma, na ciência médica, existe um aspecto chamado cura espontânea. Então, em ciência médica, às vezes, um doente com diagnóstico fechado de uma doença muito grave, de repente ele se cura. Do além, ninguém sabe como. Ele sai de um prognóstico sombrio e, às vezes, até de uma doença incurável e até, às vezes, com uma sentença de óbito, de morte. E ele sai dessa e se cura.
E às vezes não tem explicação para isso. E a ciência médica chama de cura espontânea. Os místicos chamam de milagre de cura. Entende? Às vezes não tem explicação e uma doença se cura. Por outro lado, quando a medicina se mostra incompetente para acudir ao sofrimento dos doentes, muitas vezes eles lançam mão de religião, né? Das assim chamadas curas religiosas, que utilizam um raciocínio chamado religioso. Entendeu? O raciocínio religioso, ele é válido e ele é até um mecanismo hoje considerado importante pela própria ciência, pelo próprio establishment científico. Entendeu? Existem provas científicas de que a oração é uma grande ferramenta de cura, de tratamento e de cura, de resultado de cura. Entende? Então, o raciocínio religioso também é muito importante. É muito importante. Ele tem algumas respostas que a ciência não tem. Entende? Por outro lado, o raciocínio religioso exalta a ciência. Mas a ciência não exalta o raciocínio religioso. Entendeu? Eu sempre pergunto na minha entrevista aos meus doentes, né? Quais são suas crenças? Porque nossas crenças, elas são aspectos muito fortes do nosso dia a dia, do nosso destino, e até das nossas doenças, e até das nossas curas, entende? As nossas crenças são aquelas situações que são impostas em nossa cabeça quando crianças e adolescentes, quando nós não temos o poder de livre-arbítrio ou de vontade própria. Não. São os outros que impõem essas crenças em nossa cabeça. E nós carregamos, às vezes, crenças por toda a nossa vida. Algumas dessas crenças são positivas, benignas, mas grande parte de nossas crenças são negativas, são malignas. Né? As crenças de graça, né, de exaltação, elas são benignas. Né? Então, as crenças do poder de cura das doenças são crenças positivas, benignas. Né? Mas a crença no poder do impossível, ou a crença no poder do incurável que nós recebemos de nossos ancestrais, ela é muito negativa para a nossa vida. A crença no tempo, né? A crença na idade, a crença no avançar da idade e no avançar do tempo, né? Tudo isso conspira contra a nossa saúde e, às vezes, impedem de conseguirmos uma tão desejada cura. Não esqueçam que o poder da ciência é grande, o poder religioso é muito grande, o poder da filosofia, do pensamento, do bom senso, né? Ele é muito importante, é muito poderoso. Eu falei agora sobre um poder muito grande, que se chama pensamento. A medicina confunde pensamento com mente. Mente é uma estação acima do pensamento. Entendeu? Entre pensamento, mente, consciência, alma e espírito são dimensões crescentes, entende? Do nosso próprio eu. Então vejam vocês. Vocês já ouviram a frase:
Assim como eu penso, assim eu sou. E assim como eu penso que sou, é assim que os outros vão me ver. Entende? Então, o poder do pensamento é muito forte. O poder da ciência é muito forte. O poder religioso tem muita força. Mas o poder da sua mente, do seu pensamento, é incrivelmente poderoso. Então, vejam vocês, muitas doenças são somatopsíquicas, ou seja, elas nascem no físico e vão se manifestar ou vão prejudicar a sua mente, né? Por exemplo, um acidente. Um acidente com uma fratura grave que vai deixar você incapaz durante 6 meses, 8 meses, às vezes sem poder andar. Então, é um processo somatopsíquico. Mas a grande maioria das doenças são psicossomáticas. Tá? Embora na ortopedia, na neurologia, a multidão de doenças psicossomáticas é um pouco menor do que em outras especialidades. Entenderam? Por exemplo, na dermatologia, né? Por exemplo, na endocrinologia. Por quê? Existem muitos processos dermatológicos que são psicossomáticos. Na endocrinologia, eu vou citar o mais frequente dos psicossomáticos que existe nesse planeta, e a cada dia mais, que se chama obesidade, sem falar em alergia. Então vejam vocês, o obeso prejudica o seu esqueleto, prejudica a função das suas articulações, deforma o seu esqueleto, ele carrega peso a mais do que o necessário. E isso maltrata o seu esqueleto. Entende? E a obesidade, 99% delas tem caráter psicossomático. É ansiedade, bulimia, né? aquela compulsão por comida, por comer, né? Enfim. De uma forma ou de outra, vejam vocês, o raciocínio científico, ou religioso, ou filosófico, são importantes, mas o mais importante de todos se chama raciocínio intuitivo. Então, todos os raciocínios são válidos para se estabelecer um diagnóstico. E nesses doentes crônicos, dificilmente se estabelece um único diagnóstico. E nós temos, faz parte da nossa consulta, da nossa entrevista médica, depois mandarmos ao nosso doente, por e-mail, por WhatsApp, ou mesmo pelo correio, um resumo da sua consulta, com todos os diagnósticos, com tudo o que observamos do processo, o que pretendemos fazer em termos de tratamento e o que mais importante que ele quer saber, qual o prognóstico, o que eu posso esperar do meu futuro próximo ou do meu futuro distante. Tudo isso nós celebramos em nossa clínica em prol desses doentes, entende? Muito bem, queríamos falar muito mais hoje sobre isso, mas o nosso tempo aqui terminou. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho clínica na Avenida Pacaembu, 1024, em São Paulo, capital. O telefone de minha clínica é 11, o código, 3661-4243. Espero que vocês todos sejam muito felizes. Para isso, vocês precisam ter muita saúde. Até a próxima entrevista. Até o próximo programa. Muito obrigado por toda essa atenção.